tentar entender, né, essas palavras. Os tempos são chegados, né? Os amigos espirituais estão sempre nos chamando a atenção, já desde a época de Kardec, né? Nós vamos ver aqui várias mensagens, né? Vamos ver o que realmente quer dizer os tempos são chegados. Então eu trouxe para começar o segundo parágrafo do prefácio que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos começar assim, olha. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser estabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Olha só o alerta que o Espírito de Verdade passou para nós. Então, com essa mensagem, a gente vai ficar admirado com as coisas que estão acontecendo no mundo, que a gente fica, né? Está no mundo inteiro coisas que deixam a gente, né, espantados. Mas sabemos que nos momentos que antecedem a grandes mudanças, tá, coisas acontecem, situações difíceis, que é o que a gente está vivenciando agora, tá? Esse período que antecede essa grande mudança, como eu falei, né? O novo estágio evolutivo da Terra, né? Que nós vamos passar a regeneração, né? Então, era mais que esperado que coisas difíceis acontecessem mesmo, né? Então, como a gente vai entender essas palavras, tá? Os tempos são chegados, né? Tudo que Deus faz, né, se expressa na maior harmonia, no maior equilíbrio. Em todas as coisas, no universo, né? Tanto no macro quanto no microcosmo. Então, entendendo isso, a gente vai descartar a ideia do acaso, né? Tudo tem sua razão de ser. A gente pode lembrar também de uma entrevista que Divaldo deu, perguntaram a ele sobre o acaso. O que ele achava sobre o acaso? O que ele disse? Que o acaso foi meticulosamente programado pela espiritualidade segundo a vontade de Deus. Existe acaso? Não existe, né? Então, tem tudo uma programação. O que acontece comigo, o que acontece com vocês, tem uma programação, né? E todos nós estamos submetidos à mesma lei, que é a lei do progresso, que é uma lei divina, tá? Na Gênesis, nós temos essa mensagem aqui, olha. Nosso planeta, como tudo existente, está sujeito à lei do progresso. Progride fisicamente pela transformação de seus componentes e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que a povoam. Então, tudo evolui, tá? O princípio inteligente, ele passa por todos os reinos, ele vai evoluindo, né? Então, quando falamos em tempos chegados, nós estamos falando exatamente dessa mudança para a regeneração, né? Então, o progresso do nosso planeta, ele não vai se dar só fisicamente, tá? Os habitantes daqui vão se modificar moralmente para melhor, né? Então, ao longo das eras, nosso planeta foi sofrendo modificações, tá? Tornando assim mais habitável para o homem. E, ao mesmo tempo, o homem também, ao longo dos tempos, foi se modificando, foi evoluindo intelectualmente, moralmente. Na questão 780 do Livro dos Espíritos, nós temos a seguinte questão. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E a resposta é essa. Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, o intelectual vem primeiro e depois o moral, né? Se a gente olhar para trás, dar uma rápida visão para trás, a gente vai observar o quanto que o homem evoluiu. Quantas conquistas na área intelectual, ajudando o progresso do planeta, né? Então, embora o progresso do homem, da humanidade seja lento, ele é contínuo, tá? Levando em conta que cada um tem que fazer a sua parte, levando em conta também o livre-arbítrio de cada um, né? A grande participação do homem nessa questão, né? Agora, se tiver que ter um empurrãozinho, vai ter. Na questão 783, sobre a lei do progresso, Kardec pergunta aos espíritos
se segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? A resposta é essa, olha. Há um progresso regular e lento, que resulta das forças das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transformam. Quer dizer, se algum povo der uma estagnada, né, Deus vai o sujeitar a um abalo físico ou moral, porque a humanidade tem que caminhar, ela não pode ficar parada, né? Então, por esse motivo, o progresso do todo vai se dar paulatinamente, mas a grande questão é que depende do homem, do livre-arbítrio do homem, e nessa questão ele realmente anda mais devagar, né? Ele tem que fazer muito esforço para progredir, né? Temos que levar em conta também que existe uma gama enorme de espíritos em condições diferentes, um mais adiantado que outros, né? O que acaba interferindo de alguma forma na marcha evolutiva do planeta. Kardec, na Gênesis, diz o seguinte: quando a humanidade está madura para transpor um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus são chegados. Então, a humanidade tem que estar madura para poder transpor esse degrau, né? E estamos sempre recebendo ajuda, nós não estamos sozinhos, né? Nós temos o seguinte na Gênesis, tirei muita mensagem da Gênesis. O universo é ao mesmo tempo um mecanismo incomensurável, conduzido por um número não menos incomensurável de inteligência, com um imenso governo em que cada ser inteligente tem sua parte da ação sob o olhar de Deus, cuja vontade única mantém a unidade por toda parte. Sob a força deste vasto poder regulador, tudo se move, tudo funciona numa ordem perfeita. Então, o que a gente conclui? Tudo está sob comando de Deus. Tudo, né? Às vezes a gente acha que está um caos, mas não. Tudo tem uma programação, né? Então, entendendo essas palavras, a gente fica assim, com força, né, de seguir em frente, né? A nossa vida não está assim num barco à deriva. Nós temos um Pai que zela por nós. Vamos lembrar de Jesus lá no barco, aquela tempestade, e Jesus tranquilo, dormindo. Nós temos que confiar, Ele está com a gente, né? E Kardec diz que por conta das nossas limitações, tomamos como irregularidades aquilo que na verdade são coisas que se harmonizam com o todo. Nós não temos a capacidade de entendimento agora, né? Por causa dessas nossas limitações. Assim como os espíritos superiores, mais esclarecidos, eles entendem, eles sabem, tá, que essas irregularidades, na verdade, têm uma finalidade útil. Por enquanto, a gente não entende isso. Um dia a gente vai chegar lá, né? Então, nessa marcha de progresso, a humanidade no campo da ciência já conquistou muito, né? De acordo com a nossa capacidade, conhecimento, né? Agora, o que nos falta urgentemente? Essa parte da ciência, avançamos bastante. O que nos falta urgentemente é nós fazermos a nossa reforma íntima, a nossa transformação íntima, né? Priorizarmos as coisas espirituais, a nossa moral. Ver no nosso irmão, tá? Aquele irmão de caminhada, de luta, também filho de Deus, que vai progredir também como nós vamos progredir, né? Elevar nossos sentimentos, trabalhar em nós o amor, trabalhar em nós o perdão. É isso que a gente precisa, ter sentimentos mais elevados, para que a gente possa eliminar aqueles sentimentos mesquinhos, os sentimentos egoísticos. Isso nós precisamos trabalhar, né? E eu falei em urgência porque o momento que a gente está atravessando vai marcar a época, tá? Precisamos estar preparados para essa mudança, né? Ter as condições mínimas para o ingresso nesse novo mundo.
Vamos lembrar aqui da parábola das 10 virgens. 10 virgens, 5 preparadas, as 5 não estavam, outras 5 não estavam preparadas. Então, estava vindo o noivo, chegada do noivo. Essas 5 que não estavam preparadas se afastaram para comprar o azeite, que era a condição necessária, que ele manter sua luz acesa. E faltou o combustível. Elas se afastaram para comprar. Nesse meio tempo, o noivo chegou, né? As 5 virgens que estavam preparadas entraram para bodas e a porta se fechou. Olha, Jesus já contando essa parábola, já nos chamando a atenção naquela época, está bem claro. Então, nós precisamos realmente ter as condições mínimas, tá? E adequadas para que a gente possa participar dessa boda, dessa festa, né? E Kardec nos fala o seguinte na Gênese: o homem já não necessita somente desenvolver a inteligência, mas elevar o sentimento. Para isso, faz-se preciso destruir tudo que superexcite nele o egoísmo e o orgulho. O que a Joana de Ângeles fala? Que o egoísmo é o remanescente mais vil da natureza animal. E a gente ainda tem. Estamos nas beiras dessa mudança, dessa grande mudança, e a gente ainda tem que trabalhar isso em nós, né? E ele continua: tal o período em que vão entrar de agora em diante e que marcará uma das fases principais da humanidade. Tudo se encaminha e se encaixa dentro de uma continuidade e equilíbrio harmonioso. Essa nova fase pode ser prevista e predita por antecipação, e é por isso que se diz que os tempos marcados por Deus são chegados. Neste tempo não trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a um país, a um povo, a uma raça. É um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral para toda a humanidade. Então, ele já estava avisando a gente. Então, não é uma parte somente, então é um movimento geral, porque não faz sentido uma parte da humanidade progredir e outra não. Então, já estava previsto, tá? Por antecipação, está chegando esse momento, né? Então, como eu disse há pouco, o grau de adiantamento, né, de cada um é diferente. Ele também dá o exemplo, Kardec, ele dá o exemplo de uma família, vários filhos. Então tem o bebezinho e tem o irmão mais velho de 10 anos. Passam 10 anos, o mais velho vai estar com 20, o menorzinho vai estar com 10. Cada um dentro de uma etapa evolutiva, mas todos evoluindo, né? Então, o que é preciso, como eu falei? Elevar nossos sentimentos, eliminar em nós as imperfeições, isso que emperra a nossa caminhada. Nós precisamos trabalhar em nós isso, fazer a nossa reforma íntima o quanto antes. Então, embora tudo nos pareça desanimador, né, a gente pode ficar certo que as coisas acontecerão de acordo com o estabelecido por essas leis, as leis divinas, né? Então, tudo tem o seu objetivo, tudo tem seu encaminhamento. E não vai ser o homem que vai impedir que aconteça. O progresso vai acontecer, quer o homem queira, quer o homem não queira. Ele vai acontecer, né? E Kardec diz que é o próprio homem que trabalha nesse sentido, né? Para que isso aconteça, né? Ele não se dá conta, mas ele mesmo trabalha, né? Embora haja espíritos, tá? Que a gente sabe que tem espíritos que não estão interessados nesse progresso, além de não querer progredir, né? Não estão preocupados em fazer sua reforma íntima, eles querem atrapalhar, né? Eles querem emperrar, porque eles sabem que não vão ter condições de continuar, porque não querem, né? Não querem se esforçar. Então, o que a gente tem que fazer? Seguir o conselho de Jesus, vigiar e orar para que a gente sofra essas influências, tá? E sabemos que para que na Terra os homens sejam felizes, né, é preciso que aqui habitem espíritos melhores, obviamente, né? Comprometidos com o bem, comprometidos com a caridade,
comprometidos com o amor, né? Então, quando chegar o tempo, grande imigração vai ocorrer, né? Acontecerá com os espíritos que aqui habitam, aqueles que praticam o mal pelo mal, aqueles que não estão interessados realmente na fraternidade, em olhar o outro como irmão. Eles vão realmente sair, não vão continuar aqui na Terra, porque vão causar perturbações que farão, né, darão um obstáculo nessa nossa caminhada, né? Então, como eu falei há pouco, tudo tem sua razão de ser, né? Então, por enquanto, nós precisamos desse convívio, né? Jesus também contou a parábola do joio e o trigo. Deixai-os crescer juntos. Então, por enquanto, muitos espíritos nessas condições ainda vão encarnar. Lembrando que aqueles que representam o joio também são filhos de Deus, são nossos irmãos. Precisam também ter a oportunidade do despertamento. E assim, nessa convivência, a gente vai trabalhando nosso melhoramento, essa luta, o bom combate, né? Então, a geração futura, né, os homens regenerados, eles vão estar livres de muitas imperfeições, né? Imperfeições que ainda acometem o mundo de provas e expiações, né? Vão estar mais depurados, vão ter sentimentos melhores, vão caminhar com mais firmeza, né? Kardec diz que o velho mundo vai morrer, né? Ele só vai ser lembrado como a gente lembra agora da Idade Média. Vai ficar na história, né? Com aqueles comportamentos bárbaros. Isso vai ficar para trás, né? Então, é um sentimento nato do homem, tá? Dele querer melhorar, querer avançar, né? E quanto mais avança, ele sente falta de alguma coisa, né? Então, quanto mais ele evolui, ele vai querer buscar novos conhecimentos, buscar a sua reforma íntima, outros horizontes. Isso faz parte da lei do progresso, né? Então, todos nós, nesse caminho, todos aqueles que têm um pouco mais de esclarecimento, eles procuram isso. Todos nós procuramos isso, né? E a gente precisa se adequar a essas mudanças. Como eu falei, dei o exemplo das 10 virgens, né? Kardec nos diz o seguinte: mas uma mudança tão radical quanto a que se inicia não se pode realizar sem trabalho. Trabalho no bem. É preciso que haja luta entre as ideias, gerando sucesso e perda. Esse ganhar e perder nos leva a melhores compreensões e a melhores escolhas. Então é aquela dualidade. Então a gente precisa ter essa experiência. É o sucesso e a perda. A gente, nessas condições, a gente vai ter mais discernimento. A gente vai saber escolher melhor, né? E ele continua: entretanto, como as ideias novas são as do progresso, e este está nas leis da natureza, elas vão continuar. E vão superar as ideias retrógradas. Desse conflito nascerão forçosamente perturbações temporárias, até que o terreno seja varrido dos obstáculos que se opõem ao erguimento do novo edifício social. Então, como a gente viu no início, tá? Vamos ter realmente perturbações, vamos ter problemas, mas serão passageiros. Isso vai ser varrido do nosso terreno. Isso vai ser passado, né? Então ele continua: pois da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados e não cataclismos ou catástrofes puramente materiais, né? Então aí, lutas das ideias, né? Então, quanto mais a humanidade avança, ela vai passar por isso, porque ela precisa amadurecer, né? E quando a gente vai tendo esse amadurecimento, a gente vai vendo, né, que aquilo que a gente dava valor anteriormente, a gente vê que aquilo é ilusão. A gente vai ampliando nossa mente, nossa compreensão, né? Lembrando das palavras de Jesus: conhecereis a verdade e esta vos libertará, né? Então, a busca do bom,
do belo, do justo, isso vai ser inerente ao nosso ser, né? Vai ser constante em nós, né? Porque a gente passou pela situação do ganhar, do perder, sucesso, né? A gente vai ter esse conhecimento, né? Então é nesse sentido que os bons espíritos nos avisam que o mundo de regeneração será um mundo de novos costumes, novas ideias positivas, fraternas, né? Surgindo assim os homens dessa nova geração, os homens regenerados, né? Mas tudo no seu tempo certo. Vamos lembrar um pedacinho do Eclesiastes? Tudo tem seu tempo determinado e é o tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, de morrer, de chorar, de rir, de abraçar, de se afastar, de guerra, de paz. Só um pedacinho, né? Então, tudo tem seu tempo. Vamos lembrar das 3 revelações. Veio Moisés no tempo certo, Jesus também, tudo programado. O Espiritismo, a gente às vezes fala, puxa vida, o Espiritismo, né? Nos fortalece, nos consola, por que não veio antes? Tudo no seu tempo certo. Vamos imaginar o Espiritismo na época da Inquisição, né? E agora o mundo de regeneração, né? Nova era, né? Um mundo esperado por todos nós, né? Não vai comportar mais atitudes que venham entrar em conflito com essa nova vibração de amor, de fraternidade. Não é? Então, a gente tem que saber se posicionar bastante, né? Refletir bastante. O entendimento da vida vai estar mais amadurecido. Com certeza os princípios espíritas serão disseminados. Não estou dizendo que a humanidade vai ser espírita, não é isso. Estou dizendo que os princípios espíritas, porque estão na natureza, eles vão ser disseminados sim, né? O espiritismo, pelo seu aspecto religioso, vai andar lado a lado contra as religiões, sem preconceito, sem disputa, sem conflito. Não vai ter mais aquela coisa, eu sou melhor. Não, né? As ideias espíritas vão ser uma poderosa alavanca para ajuda nesse progresso, para todos, né? Porque o espiritismo está fundamentado o quê? Nos ensinos de Jesus, né? Mostrando o caminho do bem, ajudando a todos a crescer moralmente, né? Nos incentivando ao estudo, tá? A fraternidade. Então ele vai ter realmente seu lugar garantido nessa nova era, né? A pluralidade da existência será uma pauta comum, a comunicabilidade também com os espíritos também uma pauta comum, né? Tudo isso vai colaborar para o crescimento de todos, né? Um ajudando o outro nessa escalada, né? Nesse caminho grande de evolução de todos nós, né? E quando a gente fala fraternidade, a gente lembra logo de caridade, né? Quando trabalhamos em nós, esse sentimento é o quê? Trabalhar o amor. Trabalhar o amor em nós, né? Que é o que Jesus espera de cada um de nós. Um dia a gente vai chegar lá. Um dia a gente vai realmente amar a todos os irmãos. Porque a gente vai ter esse entendimento que todos nós somos filhos de Deus. Somos irmãos, né? Vamos um dia entender, né, que todos nós fazemos parte de uma engrenagem, tá? Que todos nós temos direitos e deveres, né? Que todos nós temos um papel a desempenhar no universo, que o nosso irmão está nas mesmas condições que nós, também tem um papel nessa mesma engrenagem, tem um papel a desempenhar, um ajudando o outro, né? Nós temos que pensar não é só no pessoal, é no coletivo, né? Sem preconceitos, sem explorações, sem discriminação. Essa é a paisagem do mundo de regeneração que a gente já está vislumbrando, está próximo, né? Apesar de termos esse visual aí pela frente, essa paisagem boa pela frente que está se aproximando, agora nós temos ainda muitos problemas a resolver, né? Sabemos disso. Muitos problemas a resolver na questão de educação, quantas carências, né? Mas a gente sabe também que tem muita gente
muita gente anônima, né? Quanta gente trabalhando no bem, comprometido com o bem, já fazendo a diferença. A partir do momento que a gente vem aqui, toda quarta, outros centros espíritas, né? Quanta gente trazendo estudo, ensinamentos de Jesus, trazendo o consolo, força, nos alertando, olha, vamos nos modificar, vamos melhorar, vamos fazer caridade, vamos fazer o bem. Isso é um esforço coletivo. É todo mundo querendo melhorar. A gente já tem esse entendimento. A gente não pode ficar na teoria. A gente realmente precisa tomar uma posição, né? Neste fim dos tempos e nestes tempos chegados, né? Essas grandes transformações realmente vão abalar muita gente, né? Quem tiver construído a sua casa sobre a rocha, né? Tendo o Evangelho de Jesus ali, né? Aquele que é a nossa rocha, né? Aí a gente não cai. Pode vir as intempéries e a gente vai estar lá firme. O que Jesus falou? Por que dizeis Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então, na hora que a gente precisa, a gente pede, a gente clama, a gente está pedindo por Jesus, me ajuda. Aí ele fala, por que dizeis Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Então, a gente tem que seguir os ensinamentos de Jesus. Construir a nossa casa sobre a rocha. Somos cristãos, né? Eu trouxe aqui umas palavras de Herculano Pires. Procuremos compreender a nossa responsabilidade de espíritas em todos os setores da vida contemporânea. Ele está chamando a atenção da gente. Não somos espíritas por acaso, nem porque precisamos do auxílio dos espíritos para a solução dos nossos problemas terrenos. Então ele está chamando a atenção da gente. Não somos espíritas por acaso. Somos espíritas porque assumimos na vida espiritual graves responsabilidades para esta hora do mundo. Então, quando a gente estava para reencarnar, né, assumimos esses compromissos, a gente sabia. A gente sabia que ia passar por essa situação da gravidade do momento, nós antes de reencarnarmos. Tivemos esse compromisso. Não somos espíritas por acaso, tá? Ajudemo-nos a nós mesmos, ampliando a nossa compreensão do sentido e da natureza do espiritismo, de sua importante missão na Terra, e ajudemos o espiritismo a cumpri-la. Então, nós temos esse compromisso, tá? Assumimos, tá? Somos espíritas. E o que ele está falando aqui? Vamos trabalhar em conjunto. Vamos fortificar, vamos nos unir no sentido e na natureza do espiritismo, a sua importante missão na Terra. Então, todos nós temos responsabilidades. Assumimos essa responsabilidade. Nós não podemos ficar parados. De uma forma ou de outra, nós precisamos ajudar. Não é uma questão só pessoal, é coletiva, tá? Ele continua aqui, o mundo atual é o campo de batalha do espírita, o mundo atual. Mas é também a sua oficina, aquela oficina em que ele forja um mundo novo. Dia a dia ele deve bater a bigorna do futuro. A cada dia que passa, um pouco do trabalho estará feito. Então, Pai, conta com o nosso trabalho. A cada dia que passa, um pouco do trabalho estará feito.
O espírita é o construtor do seu próprio futuro. Que a gente sabe, a gente planta, a gente colhe, né? Então, eu sou construtora do meu futuro, cada um de nós. E o auxiliar de Deus na construção do futuro do mundo. O que a gente faz reflete, né? A gente não está fazendo só por nós, a gente está fazendo pelo todo, pelo coletivo. Olha a responsabilidade, né? Se o espírita recuar, se temer, se vacilar, pode comprometer a grande obra. Nada lhe deve perturbar o trabalho na turbulenta, mas promissora oficina do mundo atual. Então, a gente já sabia, e ele fala, nada deve nos perturbar na turbulenta. A gente sabe o que está acontecendo por aí, né? A dificuldade não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Mas essa fase foi prevista e vai passar. E a gente não deve recuar, tá? Constantino também nos alertou. Ele falou assim, ó, bons espíritas, trabalhadores da última hora. Sente orgulho por isso? Vamos sentir orgulho por isso? Há quantos séculos estão sendo chamados a trabalhar na vinha do Senhor e recusais? Essa ainda mais, né? Quantos séculos estão sendo chamados a trabalhar na vinha do Senhor e recusais? Trabalhadores da última hora, né? Então a gente vê a grande responsabilidade, né, que a gente tem em mãos. Herculano disse, né, que nós assumimos um compromisso. Constantino disse que a gente recusou várias vezes. A gente vai recuar agora? A gente não pode, né? A gente não pode. Ainda mais espírita, eu não consigo entender um espírita que não estuda nada. Tem que ter um mínimo conhecimento. Então, mas eu só frequento palestra pública. Você está prestando atenção, está aprendendo. Então já tem esse conhecimento. Tem o conhecimento que nós precisamos trabalhar, se modificar, se melhorar e ajudar o outro. A gente não pode recusar. Esse compromisso nós assumimos, né? Então, quanto mais estudamos Espiritismo, nós entendemos cada vez mais, né, o conhecimento da realidade universal, que ele nos ajuda a isso, né? Por isso a necessidade urgente de nos aprofundarmos no conhecimento da doutrina, de maneira a gente ter uma sólida e esclarecida convicção espírita. A gente precisa fundamentar, né? Não pode ser superficial. A gente tem que realmente estudar, né, para entender. Então, dessa maneira, poderemos realmente contribuir para a modificação do mundo em que a gente vive. Mas a gente tem que entender que essa modificação não pode ser superficial. Ela tem que ser realmente profunda. E vai começar por onde? Por nós mesmos. Primeiro é a gente. A gente se modifica, isso vai refletir. Que é o que se espera. As 10 virgens de novo. 5 estavam preparadas, 5 não. Se não estivermos preparados, se essa modificação não ocorrer na gente, nós já vamos ficar de fora. Né? Bom, então, como será o comportamento daqueles, né, que têm entendimento espírita? Na verdade, esse entendimento já é a partir de agora, para todos nós. Ó. Vou entender os acontecimentos não apenas do ponto de vista material e pessoal, mas espiritual e coletivo. Olha como a gente chama atenção, coletivo. Sempre pensar no outro, não é só eu, pensar no outro. Confiarão na providência divina, que revela a sabedoria de Deus e o seu amor pela criação. Toda a criação.
aceitarão e compreenderão a grandeza da causa doutrinária e sua finalidade, que é a transformação moral, social, cultural, espiritual do nosso mundo, né? Assumindo um sério compromisso com a sua própria consciência. Não se esquecerão que somos todos imortais. Todos nós somos imortais. Não o que quer que aconteça materialmente com a gente vai continuar existindo. Nós somos espíritos imortais, né? Lembrando que há muitas moradas na casa do Pai, tá? Vão enfrentar as mudanças que forem necessárias, mas com força, com coragem, com resignação, serenidade, com amor, né? Entenderão que somos instrumentos divinos dessa transformação para melhor. Nós somos as mãos de Deus aqui na Terra. Ele precisa de nós para que as coisas aconteçam, né? Então, a nova geração vai se destacar pela inteligência, pela razão, né? Juntamente com o sentimento inato do bem. Sentimentos espiritualistas, né? Então, esse novo mundo vai ser habitado por espíritos regenerados, né? Que vão estar predispostos a assimilar todas as ideias novas, positivas do bem, tá? Então, consciente disso tudo, a gente tem que procurar fazer o quê, né? Cumprir bem nossos deveres e sempre o que tiver ao nosso alcance, que a gente faça e faça sempre da melhor forma possível. Seja o que for, vamos aprimorar, né? Vamos fazer da forma melhor. Se eu posso fazer melhor, vamos fazer, né? A gente tem que se esforçar, né, para se aperfeiçoar intelectualmente e moralmente, perseverar no amor, na verdade, né? Tem muita gente que acha que o mundo vai acabar, né? A gente sabe disso, tem gente que pensa assim, né? Mas o que vai acabar, na verdade, é aquele velho mundo egoísta, materialista, isso realmente vai acabar. Que foi criado por nós mesmos, né? Mas nós vamos melhorar. Nós vamos nos modificar. Então, esse mundo vai ficar para trás, né? Então, que a gente possa realmente trabalhar, né, por uma humanidade mais espiritualizada, mais fraterna. Para que a Terra, que é a nossa escola, nosso hospital, né, deixe de ser esse mundo de provas e expiações que ainda é e realmente mude rapidamente, né, que a gente espera, né, a gente espera que mude e que a gente participe dessa mudança, né? Eu vou trazer agora uma mensagem de Emmanuel referente ao Espiritismo e a esse momento que a gente está atravessando. Ele diz o seguinte: o Espiritismo, na sua missão de consolador, é um amparo do mundo neste século de declive de sua história. Só ele pode, na sua feição de cristianismo redivivo, salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição, do egoísmo, do domínio, apontando ao homem seus verdadeiros caminhos. Ele continua: são chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres. E os seus últimos triunfos são bem o penhor de uma reação temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticínios sombrios que pesam sobre o seu império perecível. Na verdade, a sombra não quer abrir mão de sua posição, né? Mas lembrando lá, do segundo parágrafo lá do prefácio, né? Dissipar as trevas, né? Emmanuel continua: ditadores, exércitos, hegemonias econômicas, massas inconscientes, guerras inglórias, organizações seculares passarão com a vertigem de um pesadelo. É bom ouvir isso, né? Vai passar, né? Toda a realidade é do espírito e toda a paz é a do entendimento do reino de Deus e da sua justiça. O século que passa efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho.
cajado do pastor conduzirá o sofrimento na tarefa penosa da escolha, e a dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Foi escolha nossa, né? Eles nos ensinam ou por amor ou pela dor, que a gente vai aprender, né? Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Mas a gente tem que trabalhar por Jesus, né? Todos somos chamados ao grande labor e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. A luta do espírito é incessante. As suas frentes de batalha começam no seu próprio íntimo e vão até os extremos limites do mundo exterior. Mas o espírita não está só, pois conta com o auxílio constante dos espíritos do Senhor que presidem a propagação e desenvolvimento do espiritismo na Terra. Então a gente tem a luta, a gente sabe, a gente assumir esse compromisso, mas a gente sabe que não está sozinho. Vamos ter sempre ajuda, porque a gente está com Jesus, a gente tem a confiança, a gente está sempre se esforçando. Deus está vendo isso. Essa nossa luta interior para nossa melhora. Para a gente finalizar, trouxe também outra mensagem. Tá? Agora é de Joana de Anjos, também sobre esse momento que a gente está passando. Ontem como hoje, em plena era do Espírito, o Senhor continua a reafirmar seu convite amoroso e aguarda pacientemente o despertar de cada um. A Joana está nos chamando a atenção. Jesus nos convidou, ele está aguardando que a gente tome essa posição. Olha, portanto, convidado para a seara do Senhor, já em pleno século XXI, é preciso aproveitar cada momento de trabalho no campo do coração, do sentimento, colaborando com a grande obra de regeneração da Terra. É chegada a última hora do tempo do trabalho na vinha. Que os espíritos decididos atendam a esse chamado e comecem sem demora a empregar bem os dias desse novo tempo em que já se vislumbra a luz de um novo dia, que trará a paz e a concórdia para a humanidade. Então está bem avisado, né? É chegada a última hora do tempo do trabalho na vinha. Muitos espíritos, amigos, falam, olha, última oportunidade. Tem muita gente para reencarnar, né? Então a gente vê que convite maravilhoso que Jesus fez a nós. Vamos atender, né? O seu converso é por amor. É muito amor envolvido, né? Por nós, ele por nós. Então que a gente possa realmente despertar para a seriedade do momento, né? Então, os alertas foram dados, cabe a cada um de nós fazer a sua escolha. Que a gente possa realmente fazer a escolha certa. Nós temos livre-arbítrio. Então, nós sabemos da gravidade do momento, assumimos esse compromisso, não podemos recuar, né? Quanto tempo a gente vai ficar ainda encarnado aqui nessa grande oportunidade que a gente está tendo agora, né? Quanto tempo mais, né? Então, que a gente possa aproveitar esse tempo. E o tempo passa rápido, né? O tempo passa muito rápido. Quanto tempo a gente vai ter, né? Ainda, né? Então, que a gente possa realmente aproveitar o tempo que nos resta aqui, né? Muita paz para todos.